Queria saudar-vos a todos neste sítio magnífico e neste momento tão bonito de Porto Sol, que é único. Cumprimentar a Sofia e toda a equipe. Vocês têm feito um trabalho extraordinário. Extraordinário, e é preciso continuar. Ainda faltam 8 dias. E amanhã temos que estar no Rivoli, temos que levar pessoas, temos que fazer um comício à antiga, temos que mostrar a nossa força. À antiga! E queria cumprimentar também Miguel e todos os candidatos e as candidatas que aqui estão e dizer-vos que, acima de tudo, aquilo que nós representamos e aquilo que nós provocamos na cidade é exatamente o facto de sermos livres, de sermos independentes, de estarmos abertos a que todos participem neste movimento connosco, a que participem neste projeto connosco, mas nunca ninguém a tomar conta de nós. O Porto não gosta de quem venha cá tomar conta dele. E é por isso que foi assim que nós começamos há 4 anos, foi assim que nós fomos uma voz para alguns incómoda, mas também uma voz de confiança para aqueles que acreditavam que o Porto tinha chegado ao tempo de olhar pelo seu destino. E o Porto, durante estes 4 anos, olhou pelo seu destino. Teve voz, não se calou, foi incómodo quando tinha que ser, foi agradecido num dia e exigente no outro, porque isso são as contas à moda do Porto. As contas à moda do Porto não é apenas termos boas contas e não devermos nada, ainda que isso seja muito importante. Contas à moda do Porto é nós, todos os dias, sabermos agradecer, mas também reclamar aquilo a que temos direito. Isso foi a principal conquista que a cidade conseguiu. E a cidade conseguiu isto pelo nosso mérito. Pelo nosso mérito. Não foi pelo meu mérito, pelo nosso mérito. O mérito de muitos que estão aqui, muitas que aqui estão e muitos que não estão aqui, que subitamente perceberam que o Porto tinha voltado ao momento de ter voz nacional. Nós estávamos fartos de só ser invocados por razões que pouco nos interessavam. E apesar de tudo, reparem, tivemos 4 anos em que o Futebol Clube do Porto não ganhou nenhum título e apesar de tudo fomos falados. Mostra que apesar de tudo fizemos o nosso trabalho. E isto pode parecer apenas um arrufo, pode parecer arrogância, não é. É muito importante, porque reparem bem, em grandes combates que nós precisávamos de travar e que estavam por travar há muitos anos, a questão do aeroporto, a questão dos ECCP, depois a questão das águas, a questão, enfim, posso ir por aqui fora, a questão dos fundos. Podem dizer, claro que podem dizer, agora aparecerá sempre alguém a dizer foi este governante, ou foi o outro, ou foi isto, ou foi aquilo. Não. Fomos nós. Fomos nós que dissemos, quando era preciso, nós não aceitamos. E o facto de, por vezes, termos afrontado algumas pessoas que têm de outras opiniões na capital, não tenham medo. É melhor que eles digam mal de nós do que não falem de nós. E eles dizem mal de nós porque pela primeira vez perceberam que houve uma cidade que afrontou um poder que estava instalado em Lisboa há muitos, muitos anos. E este era o Porto, era o Porto com que nós sonhávamos. Era o Porto com que sonhava o Miguel Veiga, que tanto escreveu. Era este Porto. E, portanto, nós não nos podemos agora a meio arrepender. Não podemos agora pensar, bom, isto agora já está, a coisa está feita, e agora vamos voltar, e vamos regressar, e vamos ter medo do futuro, e vamos ter medo do que aquilo acontece, porque todos os dias nos tentam assustar com histórias. Nós não podemos ter receio de continuar a ter a nossa voz. Não podemos ser subservientes relativamente ao poder central. Não podemos acreditar que só porque nós agora os tratamos bem que eles depois nos vão agradecer. Não vão agradecer. Não vão. Não podemos voltar ao tempo em que, a alturas de eleições, vêm cá prometer-nos mundos e fundos e no dia seguinte esquecem-se de tudo. Não podem. Nós não nos podemos esquecer. Vocês não se podem esquecer. Essa é a principal conquista que a cidade teve. Foi exatamente a cidade ter a sua voz e, acima de tudo, ter confiança em si própria. O que a cidade conseguiu connosco, com vós, connosco, com os cidadãos, em que não fizemos escolhas, nós não segregamos ninguém que não tenha votado e nós não sabemos. Foi com todos. Aquilo que nós fizemos, o que é que foi? Foi, de facto, dizer o Porto, como também dizia a Sofia, o Porto, a Sofia falava muitas vezes nisto, dizia, o Porto é a minha pátria.
E, portanto, para nós o Porto foi a nossa pátria. E nós temos que continuar neste caminho. E fazer este caminho é exatamente fazer aquilo que nós então prometemos. Primeiro, continuarmos a ter boas contas. As boas contas, sabem porquê que são importantes? Porque nos dão a independência. São as boas contas da cidade que nos dão a independência. É pelas boas contas que nós fomos capazes de dizer: nós vamos fazer o bolhão com as contas da cidade, haja ou não haja fundos da Europa. Podemos dizê-lo e afirmá-lo, dizer assim: claro que os queremos e vamos exigi-los, mas mesmo que não venham, vamos tê-los. E por isso as obras começaram e ainda não recebemos fundos europeus nenhuns. Porquê? Exatamente pelas boas contas. Porque é como nas nossas famílias, é como na vossa casa. Se vocês não deverem e tiverem boas contas, sentem uma outra liberdade. Essa é a grande liberdade. As boas contas são libertadoras. E nós, agora que de repente, o que é que ouvimos? Propostas a dizer, agora que o Porto tem boas contas, até a Diga tem boas contas demais, dizem, agora, para resolver qualquer problema, vai-se lá ao baú do tio Patinhas, chamam-me tio Patinhas, não importa nada, tiram-se as moedas, vamos resolver o problema, bomba, dinheiro. Nós acreditamos que os problemas da cidade, e acho que o mostramos, podem-se resolver mantendo as boas contas e ao mesmo tempo resolvendo o problema da cidade. Fizemos na cultura aquilo que parecia impossível, lembram-se? Impossível. Parecia impossível. Porque havia muita gente que dizia assim, eu quero cultura, mas cultura e boas contas não dá. Deu perfeitamente para as coisas. Porquê? Fizemos uma cultura virada para a cidade. Uma cultura que vai a todo lado, que tem ido aos bairros, tem ido aos sítios mais diferentes, mais distintos. Vamos fazer um museu aqui na Pasteleira, já sabem onde é, nos antigos reservatórios. Isto é possível, foi possível aproveitar o que havia. Sabem porquê é que aproveitamos? Porque nós conhecemos muito bem a cidade. Porque não vem ninguém de fora para nos dizer onde é que temos que construir um museu. Porque nós sabemos o que é que a cidade tem. Nós conhecemos aqueles reservatórios. Estão aqui muitas pessoas que sabiam que aqueles reservatórios lá estavam. No entanto, se perguntassem a grandes especialistas, provavelmente diziam, para criar um museu de história da cidade, vamos ter que construir um edifício e gastar milhões num sítio qualquer. Não foi preciso, porque nós conhecemos a cidade. Vocês conhecem a cidade e nós ouvimos. E ouvimos através das juntas de freguesia. E ouvimos através do cidadão com quem nós nos encontramos na rua, porque tem sido essa a nossa forma de fazer política. E nós não podemos, portanto, deixar que subitamente esta situação que acontece no Porto, que é única, que é olhada mesmo por quem está fora do país e olham para o Porto e dizem o Porto hoje em dia é diferente, o Porto tem uma marca diferente, o Porto tem uma forma diferente de estar. Nós não podemos agora deixar que nos tirem o nosso futuro, mas para isso é preciso nós não termos medo do futuro. Porque a melhor maneira de nos tirarem o nosso futuro é nós termos medo do futuro, porque aí já não funciona. E, portanto, não se preocupem, nós temos absolutamente a certeza do que vamos fazer. Nós vamos apresentar amanhã o nosso manifesto, mas o nosso manifesto, como da outra vez, porque é que não se chama programa? Programa era se eu tivesse escrito umas coisas com os técnicos e aqui com os especialistas, com a minha equipe da variação, mandávamos imprimir, chegávamos ao pé de vocês e dizíamos assim, olha, está aqui a receita. Nós não fizemos isso, tal como fizemos. Eu sei que andam algumas pessoas incomodadas que nós ainda não apresentamos. E até pensam que é para não nos copiarem, mas não é só por isso. É que nós acabamos ontem as nossas conversas à Porto. E as nossas conversas à Porto, em que vocês participaram com imensas pessoas, intervieram mais de 100 pessoas, elas é que nos ajudam a construir o manifesto. O manifesto tem que ser uma expressão da nossa vontade, do nosso pensamento. Não pode ser ao contrário, senão ficamos igual aos partidos. E eu já disse, e já foi aqui dito pela Sofia, nós não temos nada contra os partidos, mas a lógica dos partidos é essa. Muitas vezes perguntam qual é a nossa ideologia. A nossa ideologia é o Porto. A nossa ideologia é que está no manifesto. É construída por nós. E temos pessoas mais da direita ou mais de esquerda andam sempre a perguntar qual é o problema. E ficamos muito contentes. E depois dizem, pronto, e temos o apoio do CDS. Temos muita honra de termos o apoio do CDS. Com certeza. Não nos condicionou nunca, sempre se portou bem connosco. Como iríamos ter o apoio do PS se porventura não nos tivesse querido condicionar? E temos muitos eleitores que votam, como sabem,
Na CDU temos eleitores que votam no PSD, temos eleitores que votam no PS, e não é por isso que tem mal, é normal. Porque eles, quando olham para o nosso movimento, veem apenas como ideologia o Porto. Mais nada, o resto não interessa. Podem depois acabar as nossas ações e podem discutir futebol, política nacional, mas aqui o que se discute é o Porto. E, portanto, o nosso manifesto é vosso. Não vai ser, desta vez nós nem o vamos imprimir. Não vale a pena. São as ideias que valem. São as coisas que nós ouvimos que nos permitem também retificar algumas das coisas que sentimos. E retificar não tem problema nenhum. Nós estamos a gerir uma coisa, gerir o sucesso. Vocês não acham que as pessoas estão mais contentes com a cidade? Eu acho sinceramente que estão mais contentes com a cidade. Pois com certeza a pessoa diz, eu estou mais contente com a minha cidade, mas a cidade de repente tem mais trânsito. Depois tem mais trânsito. Com certeza, se queremos ir todos ao mesmo tempo à baixa, tem que haver mais trânsito. É óbvio. E nós dizemos assim, pois, e os preços das casas estão mais caros. E é verdade, claro que estão. Porque havia casas vazias que ninguém queria alugar, portanto eram mais baratas. Se agora há gente que quer viver no Porto, é lógico que as rendas têm que aumentar. E, portanto, nós temos que resolver esse problema, temos que perceber, então, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós fazemos? E como nós pensamos isto em conjunto, nós não temos varinhas mágicas, nem temos que pegar no balde das notas ou o balde das moedas e atirá-lo para cima do problema. Não, vamos resolvê-lo através das formas como temos resolvido os problemas que têm surgido à cidade. Vejam. E depois cria-se consensos, depois vamos dizer que nós tínhamos razão. Resolveu-se o problema da cultura, resolve-se o problema do bolhão, resolve-se muitos problemas. Vejam o caso do Inatel. É um caso absolutamente paradigmático. Estava parado há quanto tempo? Estava parado. E nós não fomos dizer que íamos construir um novo estádio. Descobrimos que havia ali um estádio à mão de semear. E fomos falar com o governo e dizer assim, nós somos capazes de tratar disto. E agora vejam o que lá se passa. Vejam o caso do Palácio Cristal. Só em projetos gastaram-se no passado 1.200.000 euros para nada, estava parado. Nós conseguimos fazer uma concessão. E há quem nos vai pagar, por mês, 20.000 euros. E vai fazer a obra e vai nos dar o que nós queremos. É isso que é gerir a cidade. Sem medo, sem receio. Agora, nós precisamos de acreditar em nós próprios e precisamos de acreditar que isto que nós estamos a fazer, nós vamos continuar. Eu acredito que esse vai ser o próximo ciclo. Estou muito confiante que os eleitores vão descobrir e vão perceber. Não se aflijam com os truques. A Sofia estava a falar em aflição. Não se aflijam. Há 4 anos também era assim. Não se aflijam. Vamos continuar a fazer a nossa campanha. Isto, ao fim e ao cabo, só mobiliza as pessoas. Porque, como eu estou farto de vos dizer, isto nunca são favas contadas. Somos nós que temos que fazer por nós. Temos que convencer as pessoas. Temos que as levar a votar, temos que as confrontar com a diferença e temos que as confrontar com a alternativa e dizerem, não querem isto, então o que é que querem? E é isso mesmo que querem? E no dia 1 de outubro, sabem? No dia 1 de outubro, se Deus quiser e os eleitores também quiserem, nós, lá para o fim da tarde, vamos ter uma enorme satisfação. E nessa altura, depois de nós vencermos, então vamos ter um novo ciclo, mas que afinal não é mais do que prosseguir aquilo que nós fizemos ao longo dos 4 anos, acabar coisas que nós não queremos que sejam interrompidas, manter as boas contas. Nós não queremos outra vez na cidade que peguem no dinheiro da cidade, que é vosso, que permite baixar o IMI, que permite manter as rendas ao nível que estão, que permite construir habitação social, que permite manter a água ao mesmo preço e não aumentar, temos uma das mais baratas, como sabem. Não queremos que de repente apareça aqui alguém para pegar e dizer assim, eu agora tenho uma ideia brilhante e nós temos que pagar a ideia brilhante. Nós não queremos pagar ideias brilhantes. Sabem que é? Porque ideias qualquer pode propor. O que nós queremos é que a cidade seja confortável, seja nossa. É isso que nós queremos. Ao fim e ao cabo, o que é que a gente quer? Que a cidade funcione bem. Mas queremos também ter orgulho na nossa cidade. Nós queremos ouvir falar bem da nossa cidade. Nós gostamos do turismo também por isso. Não é só pelo dinheiro que o turismo traz. Nós gostamos que falem bem de nós. Nós não queremos que voltem a dizer que o Porto está a cair aos bocados, ou está podre, ou está morto, ou está isto ou aquilo. Nós não gostamos que venham dizer que o Porto está parado porque não está. Não gostamos. Nós queremos que reconheçam a nós o trabalho que é feito. E não é pela Câmara. Não é pela Câmara. É feito pelos cidadãos. Não somos nós que abrimos negócios todos os dias por aí. Não somos nós.
Não somos nós que nos empenhamos para que a cidade cada vez mais seja conhecida internacionalmente. Não somos nós que fazemos com que as revistas internacionais olhem para nós. Não somos nós. São os cidadãos do Porto. E essa liberdade nós não a podemos perder. Por isso, quando vos disserem que há uma questão de liberdade, sabem porque é que há a questão? Porque a nossa liberdade é mesmo uma liberdade à moda do Porto. É uma liberdade que tem isto mesmo, tem esta característica. E essa liberdade é uma liberdade que tem a ver com a cultura da cidade, com a cultura, com aquilo que nós temos como cultura que nos une. Porque a cultura da cidade tem a ver com a história, tem a ver com as tradições, tem a ver com o conhecimento. É por isso depois que se escolhem, como aqui, os melhores sítios para fazer estas coisas. Nós sabemos onde são. Porque onde nós vimos, sem medo, sem receio. Portanto, vamos continuar. Queria-vos agradecer o convite da Sofia para estar aqui e dizer-vos que amanhã encontramos outra vez. Se calhar temos algumas coisas em que nos vamos encontrar. Ainda vou ver alguém no futebol, se calhar. Mas, se não for assim, amanhã temos um conjunto de atividades que conhecem e temos amanhã um momento muito importante no Rivoli. Muito obrigado, Sofia, muitos parabéns a todos. Vamos continuar, está bem?